Então, boa tarde a todos, boa tarde ao vereador Jean Coraúci, boa tarde ao vereador Adalto Marmita, membros dessa comissão especial de estudos, que foi criada para aprofundar o entendimento sobre a real forma de atuação da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. O principal objetivo é o de buscar informações sobre os animais que deram entrada, quais os males que estavam acometidos e quais os laudos técnicos que permitiram a prática de eutanásia. Nessa primeira reunião foram convidadas representantes de entidades do município que atuaram diretamente em parceria com o órgão, de modo a relatar os casos vivenciados durante esse período. Essa é a nossa oportunidade de abrir a caixa preta da Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Vamos trazer à tona os casos de maus tratos que acontecem por baixo dos panos e ninguém fica sabendo. As ONGs prestarão esclarecimentos e ligaremos os pontos para desvendar o caos que a nossa cidade está vivendo nesses anos. Quero inicialmente passar a palavra para os nobres vereadores que quiserem fazer alguma manifestação. Vereador Jean, vereador Marmita. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos ativistas, a imprensa que nos acompanha, as pessoas que nos assistem de casa, as pessoas que nos assistem pela internet. Fazendo um pequeno parênteses sobre essa CE, ontem nós tivemos aqui na casa uma outra CE também tratando dos animais, que é com relação à entrada dos animais nos parques. Então gostaria de, nas próximas reuniões que nós tivéssemos, se vocês pudessem comparecer para poder ajudar também sobre esse caos, porque se a gente perder a entrada dos animais nos parques, depois para que a gente possa conseguir reverter isso, acaba sendo um pouco difícil. Mas parabéns, Marcos Papa, pela comissão que você está presidindo, mesmo porque nós vimos aqui quem cuida ou quem deveria cuidar dos animais por parte da prefeitura da nossa cidade, dizer que faz muita coisa errada lá na onde ela deveria estar tomando conta. Então, é muito importante que a gente possa verificar e ir a fundo e tomar as medidas cabíveis, as medidas necessárias e até, se for o caso, propor modificações, propor alguma modificação, propor até mesmo que seja extinto o centro de zoonose lá que nós temos e que utilize todo aquele dinheiro para tomar conta dos animais, para que possa fazer a castração, para que nós possamos cuidar propriamente dos animais da nossa cidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos ativistas, boa tarde Marcos Papa, presidente da CE. Fico agradecido por você ter me convidado. E a gente vai discutir um assunto muito importante, né? Que é os animais de Ribeirão Preto que estão abandonados. E vocês sabem muito bem disso, estão abandonados. Então a gente viu a secretária aqui falando dos animais, parece que nem animal lá tem, né? Porque ela se complicou e ela se complicou tanto nas palavras aqui que eu fiquei até com dó dela, porque às vezes o Poder Executivo também tem que ajudar, né? A gente vê muitas coisas aí que às vezes o Poder Executivo vira as costas. Ela por estar ali, ela quer fazer alguma coisa e às vezes acaba cometendo até um erro. Mas estamos aí para reparar esse erro, né, Marcos Papa? Você abriu a CE aí, você é um cara também que está sempre aí na luta dos animais, não é de hoje, né? Não é nessa gestão que eu vejo você nessa luta, em outras gestões também. Então, fico muito agradecido. Obrigado, Marcos Papa, por você ter me convidado para essa CE aí. Obrigado, Marmita. Quero dizer a todos que o vereador Marmita nos procurou com muito interesse em participar da comissão. Então, para nós que é uma alegria ter a colaboração de Vossa Excelência aqui. Bom, esse posicionamento, nós entendemos que nós temos que ouvir quem trabalha com isso, e por isso vocês estão aqui. Nós temos que entender em profundidade, vocês que fazem um esforço do tamanho daquele que a prefeitura faz. Nós esperamos que um dia, esse esforço que vocês fazem, que é grande, permaneça, mas que ele seja pequeno diante daquele que a prefeitura fará. Não é? Até porque
a sociedade vai se sobrecarregando de atitudes que o poder público deveria tomar. Isso na questão da atenção do idoso, da criança e aqui também na causa animal, nós reconhecemos essa triste realidade. Então nós vamos começar a ouvir esses relatos para que ao final, vocês que têm muita familiaridade com o assunto e vem pontuando isso para mim durante esse tempo todo, o vereador Jean também pontua aqui, que caso o governo não tenha alguém qualificado para ocupar o cargo na coordenadoria, que essa verba realmente seja inteiramente destinada às castrações, porque as castrações elas são preventivas, é mais fácil cuidar no começo do que remediar depois. Se essa conclusão que a Comissão de Estudos vai chegar, nós não sabemos, mas eu estou ouvindo isso de vocês há mais de um ano, e isso parece que é uma informação que tem que constar nos nossos relatórios. Eu quero registrar, justificar a ausência do vereador Bertinho e do vereador Paulo Modas, que compõem essa comissão, mas apresentaram justificativa por motivo de saúde. Agradecer a presença de todos, da TV Clube que cobre esse evento e também de você que acompanha os nossos trabalhos pela TV Câmara. Bom, eu vou pedir que vocês fiquem à vontade, então, pela ordem de manifestação, para que vocês possam começar os depoimentos, os relatos que nós vamos consignar aqui na Comissão de Estudos. Como é que é? A primeira apresentação? Tá, vamos assistir então a apresentação. Meu nome é Natália Camargo, eu sou empresária, formada em Publicidade e Propaganda, junto com a Daniela Rigo. Eu fiz parte da ONG Compaixão durante muito tempo e eu fiquei dentro do anti-CCZ, que virou... Hoje tem outro nome, né? Mas antes era CCZ, então vocês vão me ouvir falar CCZ durante toda a minha explanação. Eu estou lá muito antes da Lei Feliciano, então eu fiquei lá durante muito tempo. Então, eu vou tentar ser breve, mas eu tenho muitas coisas para dizer para vocês entenderem a questão da eutanásia. Porque não é uma questão simples, tá, gente? Não é uma questão de que as chefias chegam lá e eutanasiam esses bichos simplesmente por eutanasiar. Então é uma questão complexa e talvez o Papa esteja mais por dentro por conta da Andréia, que também é uma ativista, mas os outros vereadores não. Então eu quero que vocês entendam, com a minha explanação, com a explanação da Cris depois da Mariana, que é uma questão complexa mesmo, e depois a minha conclusão. A gente trouxe no PowerPoint algumas fotos, mas a gente tem mais a dizer do que a mostrar. Bom, Natália, vamos só tentar sistematizar assim. Nós temos até as 4h30. Não, eu vou ser bem breve. Ótimo. Vou tentar, só para vocês se dividirem entre vocês o tempo. Eu vou tentar ser bem breve. Assim, tem uma pessoa acompanhando, quem quer, eu gostaria que você viesse para cá também, acompanhar conosco aqui. Pois não, obrigado, Natália. A divisão desse espaço é muito mais importante que elas tomem um espaço maior, devido à vivência delas. Sim. Então não precisa ser uma divisão igualitária, Tudo tá? bem.
elas podem tomar um tempo maior, porque elas viveram lá dentro, elas têm uma experiência grande em loco. E eu tenho essa experiência porque eu recebo as coisas da instituição que saem de lá e conheço o trabalho das duas. Então não precisa ser tão igualitário. Elas podem ocupar mais tempo, tá? Obrigado. Eu queria só começar dizendo que o termo eutanásia, ele é muito usado erroneamente, tá? Porque, segundo a professora e doutora em ética, Sônia Felipe, ela trabalha com animais especificamente, o termo eutanásia, ele é usado erroneamente, como eu já disse, e ele pois ao ser utilizado eticamente, o único interesse a ser pesado é do paciente, no caso, o do animal. Então, caso contrário, devemos chamar de assassinato. Só pode ser ética a morte infligida a um ser senciente caso a somatória de suas dores e agonia ultrapasse de longe a do seu bem-estar em vida, considerando o presente e o futuro. Uma dor ou agonia transitórias jamais devem justificar a eutanásia. Então, isso é muito importante a gente saber, e não o termo eutanásia, ele é usado assim, à torta direito, e assim, não é eutanásia, gente, é assassinato, o que ocorre assim nos CCZs do Brasil inteiro. Outra coisa que a gente deve colocar, que eu não sei se vocês sabem, os dois vereadores, é que existe, a partir de 2008, uma lei, que é a Lei Feliciano, né, que não se podem eutanasiar animais ditos sadios, ou animais que tenham tratamento, apenas animais que causem risco a humanos ou outros animais. Nem leishmaniose hoje em dia você pode eutanasiar, porque existe o tratamento autorizado no Brasil. Então, eu acho que hoje no Brasil só raiva se há casos de exames de comprovação mesmo. Então, assim, animais que chegam no CCZ com fratura, com sinomose, doenças virais, que são eutanasiados, isso é o quê? Crime. Eles estão contra essa lei. Né? Essa lei é estadual, mas já vale em vários outros estados do país. Tá, que colocaram em prática essa lei. Então, assim, desde 2008, a lei já vale há 10 anos. E os CCZs, principalmente daqui, resistem a se adequarem a essa lei. Então, assim, é muito importante que os vereadores tenham isso em mente. Tá? É importante também vocês saberem da nossa vivência lá dentro. Eu estou lá desde antes dessa lei acontecer. Vi muita coisa, a gente viu muita coisa acontecer lá dentro, sendo ativista ou com a ONG. A gente vai apresentar alguns casos, vocês vão ficar assim horrorizados, mas por que a gente não denunciou antes? Porque a gente iniciou um trabalho junto com as chefias que passaram por lá, então foram as chefias, eu vou citar. Doutora Eliana Colucci, depois veio a doutora Ana Lúcia, depois a Estefânia Dallas e depois a Carolina Vilela. Então passaram várias chefias e o que a gente constata é que pouquíssima coisa mudou, ou quase nada mudou. As coisas continuam acontecendo e a Carolina Vilela, eu vou dizer que ela só expôs aqui o que as outras chefias empurraram para baixo do tapete. Tá, isso é muito importante também, um outro ponto a se ressaltar. A falta de verba e estrutura não seriam barreira se houvesse o mínimo de vontade de mudança. Inclusive, o artigo 7 da Lei Feliciano incentiva os CCZs a buscarem verbas estaduais ou federais para que a lei seja cumprida. Então, quer dizer, para que não hajam eutanásia de animais sadios,
né? E para que esses animais cheguem lá e para que eles tenham um destino, ou que eles fiquem lá até serem adotados, ou que eles morem lá até a sua velhice ou até a sua morte natural. Então, o artigo 7 da Lei Feliciano incentiva a busca de verbo. Isso é muito importante. E nenhuma chefia foi buscar parcerias, seja com universidades, parcerias oficiais, tá? Laboratórios, universidades, ONGs, porque a parceria que a gente tinha, a ONG virou uma muleta para eles, tá? Vocês vão ver os casos que a gente vai contar. A ONG virou uma muleta para o CCZ, mas nada era oficial, tá? Então, assim, do tempo que a gente viveu lá, que foi quase 6 anos. Isso também é um ponto muito importante a se ressaltar. Então, as eutanásias e morte ocorridas lá dentro são reflexo pura e simplesmente de um conjunto de falta de ações, de omissão existente desde sempre, de falta de busca de parcerias formalizadas, em resumo, de negligência generalizada. Disso podemos citar... Gente, é um conjunto de coisas que faz com que essas mortes, porque não são só as eutanásias em si. Os bichos, eles simplesmente, eles morrem lá dentro. Então, eles somem, tá? A gente acompanhou, teve uma época que a ONG ficou lá, que a ONG ia todas as semanas. Eu tenho um calhamaço de papel que eu posso deixar com vocês, tá? Que a gente ia de canil em canil, anotando o número e o nome de cada bicho. E isso era um papel fiscalizatório, tá? E a gente voltava na semana seguinte e muitos bichos tinham simplesmente sumido. E a gente mandava e-mail cobrando a chefia e os veterinários, dizendo o que aconteceu com tal bicho. Aí eles diziam, morreu, foi eutanasiado por tal motivo. Amanheceu morto. Certo? Amanheceu morto, era o que a gente mais ouvia. Então, mas a gente não via nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de... nenhum tipo de tratamento mesmo, era omissão que existia. Então é óbvio que esses bichos iam amanhecer mortos de alguma forma, porque não tinha tratamento, não tinha um cuidado. E é importante, outro ponto muito relevante, a partir do momento que o bicho entra lá, ele é responsabilidade desse órgão. E ele tem que ser tratado sim, ele tem que ser... sair dali vivo, sair dali para um lar, né? Não, se essas mortes estão acontecendo, essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas, tanto a chefia quanto os veterinários, quanto os funcionários, que de alguma forma estão sendo coniventes. Só um minutinho, Natália. Tudo bem a nossa ata? Tá tranquilo? Só para conferir se a ata está sendo consignada com toda a sua fala, depois eu gostaria de pedir que você deixasse os documentos, se possível, nos mandasse por e-mail, para que a ata, você está pontuando questões muito importantes, que quem não é técnico não tem esse conhecimento tão profundo. Então vamos lá, é muito importante que a documentação da nossa comissão tenha isso com o conteúdo na profundidade que você está colocando. A gente tira a cópia e deixa, pode ser? Tá. Por exemplo, vamos começar falando das recolhimento seletivo. Na Lei Feliciano existe, pode colocar o primeiro slide. Recolhimento seletivo, para vocês que não estão por dentro, dentro da lei, são animais doentes, atropelados, expostos a maus tratos ou que tragam risco à população de alguma forma, porém sem proprietários. Ali a gente apresenta 2 fichas que a gente tirou fotos, para vocês verem que foi pedido pela chefe lá da saúde, recolhimento, na época, né, que era a Maria Luísa,
quer dizer, não faz parte do recolhimento seletivo. Outro, recolhido pelo vigia, também não faz parte do recolhimento seletivo. Isso leva a uma superlotação, né, que tá sempre, o CCZ está sempre superlotado. Quer dizer, o recolhimento seletivo não está sendo cumprido aí, a lei não está sendo cumprida, já começa por aí. Isso, privilégio, um caso, privilégio, tá? Isso acontece muito. Recebimento do animal e atendimento, olha o recebimento do animal, como é que o atendimento emergencial, os animais chegam doentes, olha como eles ficam. Isso é uma das fotos que a gente tirou quando a gente chegou ali, né? Ficam jogados. E às vezes os animais chegam fim de tarde, eles ficam às vezes de final de semana, quando não tem plantão. Então, para vocês verem as fotos. Aí é perto do canil, que é do isolamento, que eles chamam de isolamento ou canil individual. Animais jogados. Tipo assim, não tem atendimento, não tem um protocolo, não tem um procedimento, tá? Eu não sei, a gente está falando da nossa vivência enquanto ONG lá. Então, assim, eu creio que hoje continue da mesma maneira. Então, para vocês terem só uma ideia. Isso, a gente tem muitas fotos, inclusive, o ano passado, no conselho, a gente pediu um laudo de uma pitbull que morreu lá, que se chama Morgana, morreu também do dia para a noite, que a gente ia retirá-la de lá por ser uma pitbull idosa. Não foi apresentado o laudo pela chefe, mesmo sendo pedido pelo conselho, né? Foi mais um caso. Então, assim, olha, caixas com filhotes, eles jogavam simplesmente no canil e ele ficava, sem atendimento veterinário, por dias. A gente tem muitas fotos, gente, não é pouca foto não, tá? Isso é só um pouco. Estrutura, a Mariana vai falar mais disso. A estrutura, ela pode afetar diretamente dos bichos. Isso é o canil coletivo. O que acontece no canil coletivo? Uma superlotação, né? Isso é só o canil coletivo, uma superlotação. É sempre uma superlotação. Isso gera brigas, porque eles não têm noção de comportamento. Animais doentes, eles misturam com animais sadios. Um caso que a gente pode citar é o do Aladim, que estava com sinomose. Pode passar, Deia. Esse cachorro, ele estava com sinomose no canil coletivo, tá? Eu levei esse animal para minha casa. Ele foi constatado com sinomose, ele veio morrer umas 2 semanas depois. Ele estava no meio de outros. Então, com sinomose. Sinomose é uma doença contagiosa para outros animais. E ele estava no canil coletivo. Não era nem no isolamento. E brigas comportamentais. Eles colocaram 2 pitbulls fêmeas juntas. Um absurdo. Não tem nem noção de nada. E elas vieram a se matar, essas 2 pitbulls. Elas morreram, se mataram de briga. Pode passar. Olha o estado, a superlotação, a sujeira, né? O estado, o tanto de bichos juntos, assim, muito. Proliferação de doenças, brigas, como eu já falei. Então, assim, não é só o eutanásia em si. Eles morrem, eles se matam. Estresse, muito estresse para os animais. Também eles se veem, se veem no canil. Essa cachorra, ela estava, olha como são as coisas. A gente chegou, eles não viram, ela estava toda mordida. Ela ia morrer se a gente não tivesse visto que ela estava toda mordida. Então a gente retirou ela imediatamente. Espera um pouquinho, Deia. Isso pode passar. Agora nós vamos falar dos canis individuais. Esses são os canis individuais. Vocês acham que tem condições de um bicho viver nessa estrutura? Isso é uma estrutura de
1970 e pouco, quando existia a carrocinha. Eles não se adequaram à lei de 2008 em nada, não fizeram solário, não buscaram verba. Então os pitbulls, e animais doentes e mães com filhotes, eles enfiam aí. É um canil extremamente pequeno, vocês vão ver, tem foto. E olha, é assim, é muito pequeno. E assim, e às vezes os animais passam meses, principalmente os animais grandes e os doentes, e assim, só reforça para que eles fiquem mais doentes e mais estressados. É um canil muito pequeno, não tem ventilação, é telha de amianto, no calor é muito calor e no frio é muito frio. E esses comedouros, eles são, de todos os canis e dos gatis, são comedouros porcos, horríveis, são comedouros de ferro. Então, assim, que não é uma gaveta, que não são lavados, não são higienizados, tá? Vocês podem ver as portas de ferro. É horrível, gente. É uma coisa horrorosa. Então, assim... Não mudou. Não mudou. Essa é uma cachorra doente que também a gente levou embora. Mas, assim, o que a gente conseguia, a ONG abarcava. E o que a gente não conseguia, né? Chegam animais todos os dias, e muitos animais. Pode ir passando. Olha os comedouros virados, sem comida. Os bebedouros também, os funcionários têm que ligar os bebedouros para funcionar. E se eles não ligam, não tem água. Então tem foto dos bebedouros num dia de muito calor que a gente chegou, desligados. Pode passar. Isso são fotos de animais muito doentes, olha. Juntos. Vocês podem ver sangue na parede, ó. E ração também. É muito pequeno o lugar. E os pitbulls, eles ficam aí muito estressados. Não tem ventilação. Não tem como eles verem. Eles não saem. Eles não tiram os animais para passeio, nem para nada. Os animais vão definhando. E aí, o que acontece? Eles falam que os animais são agressivos, ou que vão ficando agressivos e tudo mais. E chegam a um ponto que ou eles morrem, ou eles fazem eutanásia. Pode passar, Deia. Olha o tanto de animais num canil desse tamanho. É um absurdo, assim. Olha o bebedouro desligado com fezes dentro. Tá, eu não duvido que isso continue acontecendo. Organização interna também não tem processos. Deixa eu só falar da organização. Eu acho que até hoje não existe um processo assim das fichas, do momento que eles chegam, tudo que foi feito nesse bicho. Da vacinação, da castração, tanto que a gente cobrava, assim, ó, por que esse bicho está aqui há tanto tempo, no protocolo? Por que ele não foi castrado? Por que ele está aqui há tantos meses e nem castrado ele não foi? No começo, é importante vocês saberem que nem a vacina V10, que protege contra a sinomose, eles não vacinavam. A ONG doava isso para eles. A gente comprava lotes e lotes de vacina e doava isso para eles. Eles eram muito resistentes, assim, por acho que uns 2, 3 anos, na gestão da Eliana Colucci. Então, assim, foi muito difícil. A que você atribui essa resistência, Natália? Se vocês providenciavam vacinas, a que você atribui essa resistência da coordenadoria para não receber? Eles não, eles recebiam. Sim, mas essa resistência? Eles não queriam se adaptar à lei. Tanto que a gente ouvia do veterinário o seguinte: é muito mais fácil matar 100 animais do que castrar um. As reuniões eram desse nível. Entendeu? E eu acho que o passado tem que ser citado, sim, porque essas pessoas, não é porque elas estão em outros cargos, e elas estão em outros cargos recebendo os mesmos salários, ou até maiores salários, que elas não têm que ser punidas. Porque muitos animais morreram nas mãos dessas pessoas. Entendeu? E esse senhor que falou essa frase é o senhor
José Januário. Que ainda é servidor público. E hoje ainda faz parte do Centro de Controle de Zonal. Ele está no DEVAS. Então, confirma o nome e onde ele está agora para nossa ata registrar corretamente. José Januário, ele está no DEVAS. O DEVAS o que é? É o... Divisão de Vigilância e Sanitária, Ok. Tá. E também tinha o senhor... Eu estou falando assim porque nós estamos sendo assistidos. Antônio Ingrácia, também Viu, era Natália? veterinário na época, foi por muito tempo. Uma época a AVA conseguiu tirá-lo e ele está hoje no bosque. Eu estou falando nesse nível de detalhe porque o nosso telespectador que acompanha pela TV Câmara, muitas vezes ele não é familiarizado com essas siglas, então ele tem que entender que esse servidor ainda está no Departamento de Saúde Animal e Meio Ambiente, é isso? Na verdade, o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, antes ele cuidava da saúde, ele está ligado à saúde, e ele cuidava da parte animal. Na verdade, a questão animal ela nunca foi aceita pela saúde. Eles dizem que os recursos que deveriam ser direcionados à saúde prejudicavam quando tinham que levar recursos para tratamento animal. Sempre foi uma briga isso. Até que se chegou ao ponto de Ribeirão fazer a divisão. Então ficou o Centro de Controle de Zoonoses, que cuida de zoonoses apenas, acompanha apenas a questão da raiva animal, né? E criou-se a Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Criou as avessas, mas criou. E no governo Darcy Vera. E aí, quando se criou a coordenadoria, nós achávamos que nós poderíamos ter um acesso para cuidar melhor dos animais que chegassem de uma forma mais humanitária. Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que esse departamento foi mais um elefante branco para gerar salários e gastos ao município. E a verdade dos fatos, que é controlar a população, que é vacinar animais doentes, que é prevenir, não estava acontecendo e não acontece. É tudo ilusório, aquilo lá tudo ilusório. Ou seja, na visão dos cuidadores, essa atitude poderia ser modificada. Muito modificada. E tem como modificar. E não vem me falar de recurso público não, senão eu vou ter que dizer aqui o que todo mundo já sabe, que às vezes não gosta de dizer. Mas, enfim, esse departamento... Eu não vou dizer isso porque eu não sou o prefeito. Eu estou aqui para ouvir a opinião de vocês. O prefeito precisa saber disso. Eu acho que o prefeito ele não conhece bem o setor. Aliás, houve uma outra mudança na lei, vereador, que foi passado. A coordenadoria saiu da Casa Civil, que foi outro absurdo na época, ligar a coordenadoria à Casa Civil, e que agora passou para o meio ambiente, e que o secretário Cano também precisa conhecer, porque nós tivemos um encontro com ele já. Ele demonstrou interesse, mas também desconhece. Então, o grande ponto aí é o desconhecimento dos administradores políticos em relação ao setor público. É essa a questão. E, no caso do Januário, ele como servidor, ele e o Ingrácia, são dois veterinários que estão há muito tempo, eles transitam, vai para o bosque, vem para o CCZ, volta, mas eles são servidores públicos e por muito tempo eles trabalharam ali dentro. Eles têm que ser ouvidos sim, e essas declarações colocadas pela Natália aqui, elas têm que ser esclarecidas, porque ele é um servidor público, ele tem responsabilidade como veterinário, e o CRMV precisa também observar essas questões, porque o CRMV cuida da classe veterinária, não é isso? Então, isso também tem que ser verificado. Aliás, eles deveriam estar aqui. O CRMV deveria estar aqui, sendo representado e ouvido. Só que me parece que eles não têm interesse em escutar a realidade dos fatos, quando não se trata de clínica particular. Você está falando do Conselho Veterinário? Conselho Veterinário, CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária. Tá. Eles têm que estar presentes nesses fatos que são muito importantes para o município. Não dá para o Conselho ficar apenas fiscalizando se a clínica tem veterinário e paga só anuidade. Isso daí, o Conselho tem que rever os seus conceitos. A comissão convidou o Conselho, viu? Nós vamos reiterar o convite para que eles estejam conosco aqui. Bom, agora eu vou falar dos funcionários.
Essa é uma foto tirada às escondidas, lógico, né? Mas presenciada todas as vezes que a gente ia lá. Como vocês podem ver, os funcionários eles estão jogando truco. Isso, inclusive, virou uma piada de mau gosto dentro da nossa ONG, né? Porque é isso que eles faziam. Com os animais morrendo, com os animais precisando de cuidados. E vocês podem ver, está registrado, durante todas as gestões, é isso que a gente presenciava. Tem funcionário, inclusive, sem camisa, né? Vocês podem ver, no meio da tarde, está sol, olha, não é horário de serviço isso. Ainda continua? Eu não sei, eu não tô ainda, não frequento mais, porque você vai ver que vai chegar um ponto que a gente é expulso de lá por uma denúncia. E tinha funcionário dormindo, tinha funcionário alcoolizado, sempre dormindo mesmo nos bancos, funcionário jogando truco, funcionário que era alcoolizado. Então, funcionário que... Eu sei que a gente necessita de provas, sempre, mas eu tenho testemunhas. Inclusive, uma procuradora que gostaria de testemunhar, ela presenciou um caso que a gente viu que um cão estava doente junto com outros sadios, que a gente teve uma briga muito feia. Lá foi um dos dias que a gente teve uma briga com eles, e no outro dia a gente falou que a gente ia retirar o cão. No outro dia o cão foi eutanasiado pelo José Januário, e no mesmo dia um dos funcionários tirou o cão a vassouradas do canil. Então a gente presenciava esse tipo de comportamento. Isso foi na gestão da Estefânia Dallas. Bom, a divulgação dos animais, a gente vai dizer, por exemplo, nunca a Zoonoses divulgou os seus cães. Por exemplo, chegava cachorro com roupinha, era óbvio que esse animal tinha proprietário, né? Ou cão com coleira. Se eles fossem divulgados imediatamente, eles poderiam ter sido resgatados por seus donos, tá? E isso não acontecia. Nunca houve uma página oficial, ou houve muito tempo depois, como há hoje, muito tempo depois, e mesmo assim não funciona, tá? Se vocês entrarem, vocês vão ver que não tem foto de todos os animais, o cão chega, não tem imediatamente uma divulgação eficiente, tá? Era a gente que tirava. A Mariana fez uma página muito, ela é jornalista, ela é uma fotógrafa profissional, e ela fez uma página que depois a prefeitura foi em cima dela. Não era uma página com o nome do CCZ, nada disso, mas tirava fotos dos animais. A Daniela tirava também toda vez que a gente ia lá, e a gente encontrou muitos donos, e muitos animais foram doados pelas nossas fotos. Então, assim, era um dos trabalhos que a ONG fazia lá dentro. E eles nunca se mexeram, apesar de ter uma assessoria de imprensa. A prefeitura tem uma assessoria de imprensa. Pode passar. Outra coisa, é bem engraçado isso. Eles não sabiam nem se os animais eram macho ou fêmea. Esses animais, esse animal da direita, ele é um animal macho que se chama Erasmo Carlos. Quando eles resolveram fazer uma divulgação. Então, ele é macho e se chama Erasmo Carlos. E o animal da esquerda se chama Peri e não Erasmo Carlos. Então, era uma bagunça enorme. Quando eles resolviam fazer alguma coisa, metiam os pés pelas mãos, né? Vocês podem ver aí que quando eles resolviam fazer alguma coisa, e até hoje metem os pés pelas mãos. Foi o trabalho da assessoria péssimo, né? Como vocês estão vendo aí. Pode passar. E esse é o trabalho da Mariana. Fotos lindíssimas, que só valorizavam os animais. A gente tirava nos eventos de adoção, os animais na grama, os animais passeavam, eram socializados, inclusive, pelos nossos
voluntários, que a gente levava eles para andar e tudo mais. Pode passar. Então, a ONG começou um trabalho em 2010, com o nosso primeiro evento de adoção. Eles eram super resistentes, mas mesmo assim a gente insistiu, começou a fazer eventos externos. Eles não faziam absolutamente nada, a gente fazia tudo, desde o transporte até monitoramento dos bichos, que é o correto, colocar coleirinha, tudo, a gente fazia tudo. Eles não faziam absolutamente nada, para vocês entenderem. Aí começamos a fazer evento externo. Para vocês entenderem, em 6 meses de trabalho, a gente conseguiu doar 86 bichos deles. Só fazendo evento. Então, assim, se tivesse um pouco de boa vontade, eles conseguiriam, sabe? Mas a ONG virou mesmo uma muleta. Então, isso é só algumas fotos que a gente tirou, assim, dos bichos que a gente doava deles. A gente fazia um evento fixo na Praça 15 e fazia eventos toda semana de bichos do CCZ, que eles não faziam absolutamente nada além de levar os bichos quando levava. Pode passar. Isso, alguns bichos que a gente tirou de lá. Esse é o Vando, um bicho totalmente fraturado, que a gente conseguiu doar. Olha o estado dele, fratura externa. E depois a adoção dele, recuperado totalmente, né? Essa é a Cate, que é uma cachorra que saiu de lá assim e ficou assim também, teve uma adoção excelente. E outros bichos, muitos bichos que a gente tirou de lá, chegavam assim pra gente e a gente conseguiu recuperação. E com certeza iam ser eutanasiados. Por fim, esse foi o motivo da nossa expulsão de lá de dentro. Eu recebi uma ligação da Estefânia Dallas, dizendo que esses 2 cachorros, o Erasmo e o Peri, iam ser eutanasiados na manhã seguinte, porque o senhor Januário, veterinário, tinha decidido que eles eram cães agressivos. Já tinha passado 40 dias, isso estava na Lei Feliciano, então ele tinha direito de eutanasiá-los. E aí eu rebati dizendo que eles não tinham sido colocados num programa de recuperação, como diz a lei. E aí a gente não tinha tempo hábil de nada, nem de entrar com um processo, de nada. Na manhã seguinte eles iam ser eutanasiados, de qualquer maneira. E aí eu me reuni com a diretoria da ONG, na época eu era presidente, e a nossa única maneira era o quê? Expor os fatos na internet, para tentar impedir que eles fossem mortos. E surtiu efeito. A gente colocou, mandem e-mail para a prefeita, para impedir que eles fossem mortos. E aí as pessoas mandaram milhares de e-mails, saiu em várias mídias. Eu dei entrevista para Clube, mas não existe mais, foi em 2013. E eles pararam, não eutanasiaram esses 2 bichos. A gente acabou tirando o Pitbull de lá. O Rottweiler veio a morrer uns anos depois. Ela disse que foi do coração, mas a gente sabe que não foi. E só que isso gerou a nossa expulsão e o fim dos trabalhos da ONG nas zoonoses. Um trabalho que era muito consistente, que ajudava muitos animais. Então, assim, foi muito triste para a gente findar este trabalho. Assim, a gente conseguiu uma reunião com eles para que eles não fossem mortos e tudo, mas gerou a nossa expulsão de lá. Então, assim, foi muito triste. Mas, assim, eu fico muito feliz de estar dando esse depoimento, porque todos os rostos, todos os olhos que a gente viu sumir de lá, eu acho que finalmente serão vingados.
E a minha conclusão, eu tenho algumas conclusões, eu só gostaria de terminar. Que os animais que são recolhidos pelo órgão são de responsabilidade deste. É lei que os animais sejam tratados, cuidados e por finalidades bem encaminhados para um lar, ou enquanto isso, que sejam mantidos dentro dos padrões de bem-estar. Falta de estrutura ou verba não podem jamais serem usados como argumentos para a eutanásia de animais que teriam chance de viver. Se houvesse adequação, vontade, gestão competente, treinamento e troca de funcionários, firmamento de parcerias, busca diversa por diversas vias, a realidade seria outra. Abaixo as desculpas. Está mais do que na hora das leis serem cumpridas, ou se não, dos culpados serem punidos, ou do órgão deixar de existir, se não tem competência para recolher, tratar e dar um destino digno aos animais que vão parar ali. Se não há, nem nunca houve adequação à lei e leis de proteção aos animais, e os animais que entram ali para morrer ou serem eutanasiados, minha visão como ativista e conclusão como ativista é que se não houver reestruturação total do CBEA, a saída é o fechamento. O artigo 8, da Lei Feliciano, é infração, existe uma infração para cada animal que morre por eutanásia. Existe uma infração na Lei Feliciano. Aplicação de multa tem um valor aqui de 500 unidades fiscais do Estado de São Paulo e aplicadas em dobro na hipótese de reincidência. Não sei se vocês sabem disso. Vou fazer uma pergunta para vocês. No momento em que nós tomamos conhecimento dessas informações, eu afirmei aqui, vocês estavam aqui quando a Carolina estava depondo, que a prefeitura tinha que intervir na coordenadoria com muita firmeza para que essa situação não continuasse. Em algum momento, eu vejo Natália, vejo vocês com bastante documentos, a apresentação que vocês mostraram com imagens. Você menciona artigo da lei que determina punição nos casos relatados por vocês. Em algum momento vocês representaram no Ministério Público com relação a essa situação? Existe algum inquérito civil aberto? Você está falando especificamente sobre o histórico todo? Eu Ou falo especificamente sobre a declaração das eutanásias? Eu acho que as duas coisas. A declaração das eutanásias, ela vem confirmar isso que o depoimento da Natália disse, coisa que vem acontecendo há anos. O que a Carolina fez aqui foi, olha, isso sempre foi feito e eu também estou fazendo. Foi isso que ela fez aqui quando eu disse que deveria haver uma intervenção. Então, essa situação da eutanásia, essa situação dos maus tratos, vocês estão me relatando coisas, atitudes por parte da coordenadoria em desacordo com a lei. Em algum momento foi movida uma representação para que essas autoridades fossem responsabilizadas por isso? Existe, se você buscar ao longo da história aí no Ministério Público, você vai encontrar muitas ações individuais. Então, vou te citar uma, tá? Que a AVA esteve envolvida diretamente, que é a questão dos animais de grande porte, por exemplo, né? Quando houve a morte de uma mula e todo um transtorno para a eutanásia desse animal, na época nós nos unimos, foi a AVA, a ONG Murilo Pretinho, e nós fomos sim ao Ministério Público. Denunciamos, o resultado desta denúncia, a prefeitura foi obrigada na época a criar uma lei imediatamente para resolver o problema dos animais de grande porte. Esta lei foi criada e começou aí o recolhimento.
Tá? Só que assim, aí passa um tempo, eles param de pagar o parceiro e vira aquilo que todo mundo já está careca de saber. Mas nós já buscamos, sim. E com relação às eutanásias, esses últimos problemas, a declaração aqui pública, né, da atual coordenadora, que foi um absurdo, né, porque eu não sei se é ingenuidade ou arrogância, eu não sei o que mistura ali, existe sim ações individuais. Inclusive tem um ativista, que é o Vitor Hugo, ele entrou sim, questionando no Ministério Público essa questão. Quando eu pedi no Conbeia, Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, eu cheguei no Conbeia na penúltima reunião e eu solicitei sim que nós procurássemos do Ministério Público, o próprio Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, e fôssemos questionar com relação a tudo que estava acontecendo lá. Nós só adiamos essa ida até o Ministério Público porque foi quando teve a troca da responsabilidade que passou da Casa Civil para o meio ambiente. Quando houve essa troca, alguns conselheiros, a própria presidente do conselho disse assim, gente, nós não temos que pelo menos ir até o novo secretário e dizer para ele, ó, nós estamos aqui e dessa vez nós esperamos em curto prazo uma solução dos problemas que lá existem. Então nós fizemos essa reunião com o secretário Cano, ele se mostrou receptivo e nós estamos aguardando agora, nós vamos apresentar para ele alguns documentos para que ele mude ou tente mudar a rotina desse local, né? Pelo menos tomar algumas iniciativas. Mas se isso não for feito, o próprio Conselho Municipal vai também ao Ministério Público questionar a atuação da administração atual. Nós então, vamos votar assim, um projeto de lei essa noite, porque foi feita essa transferência para corrigir essa aberração que era a coordenadoria na Casa Civil, transferida para a Secretaria de Meio Ambiente. E hoje eu vou pedir urgência na votação de um projeto que remaneja a verba que está erroneamente alocada na Casa Civil para a Secretaria de Meio Ambiente. O orçamento ainda está na Casa Civil, nós vamos autorizar a transferência para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, como você viu, vereador, existem atitudes pontuais. E como a Natália colocou no começo, é um avanço a gente estar aqui sendo ouvido nessa Casa de Leis. E a gente espera que essa Casa de Leis entenda a importância dos animais domésticos, porque quando a gente fala de cachorro e gato, a tendência das pessoas é achar que nós somos todos loucos. Aliás, nós somos. Mas é uma loucura que é para mudar, é uma loucura que é para melhorar. Então, quando nós estamos falando se toda loucura fosse como a de vocês, nós viveríamos no céu aqui, então... Então, quando nós falamos de animais domésticos, vereadores, nós estamos falando de pessoas. Porque nós lidamos todos os dias na ONG, onde eu atualmente sou presidente, nós lidamos todos os dias com as pessoas que nos procuram desesperadamente para cuidar dos seus animais. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esses animais significam mais do que vocês possam imaginar para essas pessoas. Então, nós não lidamos só com cachorrinho e gatinho, não. Nós não estamos brincando aqui, não. Nós estamos aqui lidando com uma questão social muito séria e de saúde pública. De saúde pública. Porque o dia que avançar uma doença em Ribeirão Preto, como a leishmaniose, aí talvez todos entendam a importância do nosso trabalho. Então, eu já queria aproveitar, vereador Papa, e colocar aqui algumas questões para complementar o que a Natália falou rapidamente. Lembrando que coordenadoria de bem-estar animal é muito jovem. Nós precisamos começar a nossa história lá no controle de zoonoses, onde os nomes aqui citados, como o José Januário, o Ingrácia, a Stefane e outros nomes aqui citados, precisam ser ouvidos. Eles precisam vir dar suas declarações aqui. CRMV também, Conselho Municipal, Conselho Regional da Medicina Veterinária, também precisa estar aqui. Outro setor que vocês precisam ouvir é o Sindicato dos Servidores Municipais. Porque quando a Natália aponta toda aquela problemática lá dentro, o sindicato precisa ser ouvido porque pela seguinte condição. Existem aí problemas sociais com os servidores públicos dentro do sindicato, que é a questão do alcoolismo, que segundo informações, essas pessoas são direcionadas para departamento como Bosque e como CCZ. Não estamos dizendo que essas pessoas não mereçam atenção, elas merecem sim.
Elas merecem receber toda a orientação e toda a atenção, mas elas não podem ser jogadas nesses departamentos como são jogados os animais domésticos. Então, o sindicato também precisa estar atento a essa questão, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, discordo apenas de uma questão da Natália. O CCZ ou a coordenação não podem ser fechados. Infelizmente, é um mal necessário. O que precisa é ser modificado. O dinheiro público já está lá. Eles são pagos para fazer esse serviço. E eles têm que fazer esse serviço bem feito, com parcerias com a sociedade civil, com parcerias com as ONGs. Nós estamos à disposição. Só que nós não podemos se tratar por uma única via. Eles só querem os benefícios que nós levamos lá, mas não querem ouvir as recomendações e as orientações e experiências que nós temos. Então, quando você pergunta da resistência para a Natália, essa resistência é meramente de prepotência, de não aceitar que o trabalho das entidades da sociedade civil são superiores no sentido de capacidade de entendimento do problema, mais do que o setor público possa fazer, tá? Então, é mais uma questão que eu gostaria de deixar aqui. Com relação às chefias, todas devem ser chamadas. Todas as chefias são responsáveis, direto ou indiretamente, por tudo que aconteceu lá dentro, tá? Com relação a parcerias, só governos atrasados que não buscam parcerias, né? E aqui citou bem a Fernanda, ela lembrou o seguinte, a própria lei que cria, tá? Que cria o CBEA, ela já coloca que é importante ter as parcerias. A lei que cria o CBEA já aponta as parcerias como saída, porque nós sabemos da situação do setor público. A própria lei Feliciano. Mas a lei que criou o CBEA, então assim, nós estamos falando de uma lei municipal que criou um departamento e aponta, então eles têm toda a coerência para buscar parceria, mas não foram, eu não vou dizer por que não, vou ficar quieta. No início do ano passado, eu consegui uma reunião lá no CBEA com a Carolina, hoje eu sou atual presidente da Compaixão, para apresentar a ONG para retomar nosso trabalho lá dentro, mas a tentativa foi em vão, porque... Bom, eu queria dizer para vocês, pois não, Cristina. Só para concluir, e tem que ser sim, o CBEA tem que dar satisfação para essa Casa de Leis sobre questões das eutanásias, sobre questões, qual o dinheiro público está sendo levado para aquele setor? Quanto se gasta por mês? Quantos funcionários tem lá? Qual é o salário desses funcionários? Eles estão lá para quê? Nós precisamos saber como funciona aquele departamento que, na verdade, eles nunca nos disseram. E tem muitas coisas a serem explicadas. Por exemplo, a atual coordenadora doar vacina espontaneamente para um indivíduo, sem fazer nenhum tipo de atitude legal, ilícita dentro daquele departamento. Você pegar material de dentro daquele departamento e simplesmente colocar informalmente na mão de outras pessoas. Essas vacinas, elas têm que ser justificadas também, tá? Já falei do CRMV, já falei do sindicato. Nós precisamos, assessoria e os funcionários, para eles fazerem um trabalho bem feito, mesmo os funcionários que ficam jogando truco lá, porque isso é verdadeiro, isso é antigo, precisa-se ter gestão. Então a responsabilidade é toda das pessoas que vão lá gerenciar aquele local e dos prefeitos e dos secretários que não acompanham. E aqui eu faço uma cobrança para vocês e todos os 27 vereadores dessa casa e de vocês também, porque vocês também têm que cobrar e fiscalizar aquele local. Pode falar, Cristina. O que a gente quer? A gente quer uma cidade mais justa. A gente quer ajudar esse departamento a funcionar. A gente quer que o controle populacional seja efetivo, senão nós nunca vamos resolver o problema dessa cidade de animais domésticos. Nós queremos que o dinheiro público seja utilizado de forma legal para controlar a população. E não venham me dizer porque não tem, porque todo o setor quando você fala não venham, você está falando prefeitura. Eu estou falando prefeitura. Eu estou falando prefeitura. Esse dinheiro tem que ser direcionado para controle populacional. Quando a Natália fala fechamento, eu não concordo, porque já existe uma estrutura.
E essa estrutura, se ela for apagada, aí que nós não vamos ter nada, não. O que eu quero é que funcione devidamente, que os recursos sejam direcionados, que pare com um cargo de confiança que ganha milhões e direcione para controle populacional de animais. Nós não precisamos de coordenador. Nós precisamos de atitude, de veterinário, porque naquele setor só tem um. Como que vai castrar animal com um veterinário? Então, ali é uma caixa preta que precisa ser aberta, expor as feridas para a sociedade civil e todos assumirem os seus erros diante dos problemas. Foi por isso que propusemos essa comissão. Eu agradeço a sua participação. E, então, pergunto aos nobres vereadores, essa informação que a Cristina solicita, quanto custa a Coordenadoria de Bem-Estar Animal hoje aos cofres do município, que nós oficiemos a coordenadoria para que essa resposta venha compor os autos dessa comissão. Tá claro, eu acredito que é uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer, inclusive parabéns pela ideia de transferir o dinheiro que hoje está na Casa Civil para que possamos tomar conta dos animais. Com relação ao que a Cris disse, muitas pessoas não têm um bichinho em casa, um animalzinho de estimação, e tem sim um filho. A pessoa sofre, a pessoa muitas vezes passa necessidades para que possa tomar conta do seu animalzinho. E as pessoas, muitas vezes, eu vejo principalmente na internet, quando a gente faz alguma postagem sobre os animais, as pessoas acabam, primeiro tem que tomar conta da saúde, da educação, tem que tomar conta disso ou daquilo outro, deixa os animaizinhos para depois. Só que como a Cris disse, o que a gente vê é que se a gente também não tomar conta dos animais que a gente tem nas ruas da nossa cidade, a quantidade de doenças que vai estar circulando pela nossa cidade vai ser muito maior, consequentemente as doenças que as pessoas vão acabar adquirindo são 1000 vezes maior e o gasto com a saúde da população também vai ser maior. Então uma coisa é ligada na outra, os animaizinhos são ligados de nós somos ligados aos animaizinhos, como também somos ligados com água, com todas as coisas do mundo, uma coisa é ligada na outra. Se uma coisa começa a faltar, daí a pouco a próxima vai tendo dificuldade, a outra vai estar tendo dificuldade. Com relação ao que a Natália falou, o que a gente vê é que, na verdade, tem dois tipos de assassinato, como ela disse. Tem os assassinatos que são os rápidos, lá, que é de um dia para o outro, e tem os outros que os animaizinhos vão morrendo um pouquinho a cada dia. Então, tem dois tipos, a gente tem que verificar muito bem isso, e porque os animais, se nós não falarmos por eles, não tem quem. O máximo que eles podem fazer é um latido, um choro, aquele olharzinho lá do animalzinho que a gente tanto, por exemplo, no filme do Shrek, a hora que o gato de botas faz aquele olhar para todo mundo fica encantado pelo animalzinho. Então, os animaizinhos, se nós não pudermos falar por eles, quem irá falar? Então, parabéns a todas vocês, contem sempre com a gente. Vamos continuar, Papa, lutando para que os animais da nossa cidade possam ter um futuro digno. Obrigado, Jean. Quero agradecer também a presença do jornalista Nicola Tornatore da Tribuna, cobrindo presencialmente a nossa comissão. E a presença da Carolina Kotchekoff Henriques também conosco acompanhando a nossa sessão. Então a Mariana Simon, Mariana, por favor, Mariana Simon do Centro de Adoção Meu Herói também fará uma apresentação agora. Oi. Boa tarde. Agora tá? Agora sim. Eu sou do projeto Meu Herói, né? Nós não somos uma ONG, acho importante salientar. A gente acompanha o Centro de Controle de Zoonoses, né? Agora a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, desde 2010, como a Natália já adiantou. E dentro desse combo de ações, a gente conseguia vivenciar algumas questões que denotavam não só o acontecimento de eutanásias, mas também de maus tratos, visto que hoje em dia a gente consegue basear as questões de bem-estar nas 5 liberdades e outras questões, coisas que a gente não vê dentro da coordenadoria. Porque os animais vivem em canis lotados, gatis lotados, demoram para ser adotados, não é um lugar de longa permanência, né? Pode passar por favor.
Esse cachorrinho da foto foi um cachorrinho que foi abandonado enquanto a gente estava lá na coordenadoria, no estacionamento. E aí eu listei alguns dos nomes de cachorros que eu fotografei, que eu conheci dentro do Centro de Controle de Zoonoses. Eu fotografei provavelmente mais de 100 animais ao longo desses anos, desde 2010 até 2016. E desses todos, a gente tem pouca notícia, né, de grande parte, se for dizer assim, né? Então, assim, tem alguns que nós sabemos porque nós ajudamos na adoção, como a Natália adiantou, e outros que a gente não sabe o que aconteceu, se eles foram eutanasiados, se eles morreram por omissão, por negligência, pela estrutura em si que encaminha o animal para a morte de algum jeito, pela disseminação de doenças, brigas e outros fatores. Mas eu listei só para vocês verem que, assim, a partir do momento que a gente entrou lá, o contato também foi um pouco mais pessoal, os animais ganharam nomes, antes eles eram fichas, né? Eles eram números, então como que você controla? O controle mesmo fica mais difícil quando você não tem essa definição, essa empatia. Pode passar, por favor. Eu separei aqui um dado bem relevante, que foi da época que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, e que eu levantei no Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão mesmo, em 2009, onde a gente tem a quantidade de animais que foram eutanasiados ali embaixo, do lado esquerdo, cães e gatos. E a gente tem também, em contraponto, a quantidade de animais adotados, que é chocante se for comparada aos eutanasiados, né? Nessa época, a adoção de gatos era muito mínima. Então, algumas medidas foram tomadas por nós voluntariamente para ajudar em toda essa questão, tanto da adoção, quanto da divulgação e até do preparo desses animais, porque a gente começou a inserir algumas práticas nos eventos de adoção feitos externamente para passeio, para conhecer melhor o temperamento desses animais. Enfim, pode passar, por favor. As definições das funções da Coordenadoria de Bem-Estar Animal são muito claras, né? Mas se vocês pegarem, mesmo vocês que talvez não conheçam tão de perto o que é feito desde 2010 ou até antes por eles, vocês não conseguem me dar exemplos do que é feito em cada uma dessas definições. Não é feito. Não temos programas de guarda responsável, programas educativos, de castração, controle populacional. Não há. É mínimo, como já foi dito várias vezes, mas não há a mínima intenção de fazer nem o básico, né? Os animais não são divulgados, que estão ali dentro. Você tem um local lotado que milagrosamente quer que esses animais sejam adotados, senão eles vão morrer de alguma forma. Ou pelo ambiente, pelo local, pelo tempo, ou sendo eutanasiados porque chegaram num estado lastimável, considerado lastimável. E aí entra também o apoio, as parcerias. Não há parcerias. Os CCZs, coordenadorias de hoje, têm parcerias, porque não funciona sem parceria. Só o veterinário ali dentro, sem uma estrutura, não consegue diagnosticar. Então, esse exemplo aí era no antigo curral, onde ficavam os animais de grande porte, equinos, dentre outros, que foi adaptado para receber animais domésticos, cães e gatos, né, no caso. E hoje em dia, agora é a área do CCZ, né, na verdade, da parte de zoonose, não é mais da coordenadoria. E aí ficavam esses animais, no caso essa Rottweiler, que não aceitava outros cães. Então ela tinha que ficar separada, sozinha. Só que ao mesmo tempo ela não tinha um apoio comportamental, né? Então como você vai colocar esse animal na sociedade de volta, porque ele pode ter sido maltratado, ele passou por situações severas. Então como você vai doar um animal assim? Você não consegue, então ele vai ficar ali até ele morrer. E aí colabora com a superlotação e com vários outros fatores. Pode passar, por favor. Aí são alguns dos animais que a gente fotografou. Eu peguei alguns mais recentes, mas ali em cima, aquela foto com 3 cães, 2 pitbulls e um sem raça definida, tem o Café, que é o do lado direito.
que ficou por 3 anos, mais de 3 anos, esperando um lar no Centro de Controle de Zoonoses na época. Aí ele estava participando de um evento externo e, apesar de nenhum deles tolerar outros cães, nesse momento, eles estavam ali para foto porque estavam passeando, num momento mais descontraído. E foi adotado através da divulgação, que era massiva, constante e voluntária, né? É importante salientar. E grande parte desses animais, a gente consegue um interessado ou alguém que olhe para eles a partir da divulgação. E aí a gente entra no mérito de se reclama que nunca tem verba para nada, se reclama de vários fatores. Mas e o que você não precisa de verba? Porque você tem uma estrutura de funcionários, você tem hoje a rede social oficial da coordenadoria e ela não é utilizada com constância. Eu entrei até lá para ver hoje e desde o fim do mês passado não tinha nada. E aí eles fazem um evento de adoção de Páscoa, por exemplo. Só que ninguém sabe os cachorros, os gatos que estão lá. E isso não funciona, porque o Centro de Controle de Zoonoses antigamente tinha uma visão que as pessoas tinham era da época da carrocinha. E eu sei disso porque quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa com a população. Então, há uma visão sombria sobre o local e uma visão que a gente não tira a razão da população de que os animais são doados doentes. Apesar da gente ter tentado trabalhar isso na época. Como a gente tem a falta de estrutura, a falta de boa vontade, a falta de iniciativa, muitos animais são doados doentes. E nós temos relatos disso. E não são doenças simples, são doenças que muitas vezes são contagiosas, né? Então, assim, toda a falta dessas ações colabora para uma série de problemas, desde o animal ficar ali por muito tempo, contrair e disseminar doenças ali dentro mesmo você separando zoonoses e coordenadoria de bem-estar animal, porque relativamente você está se importando com as zoonoses, mas você tem doenças altamente contagiosas entre cães e gatos. E a falta dessa iniciativa vai colaborar. Então, a gente tem um espaço que foi criado, que é o CCZ, na época da carrocinha, de permanência rápida, porque os animais eram eutanasiados em 3 dias. Então, eles passavam de um canil para o outro até chegar na sala de eutanásia. Não era para eles viverem ali, né? Então, eram lotados os canis porque esses animais morreriam. Então, por que você vai pensar em bem-estar se você está sacrificando? Na verdade, você está exterminando. Então, a gente tem que pensar que a gente tem hoje uma estrutura de uma época da carrocinha. Isso não pode deixar... A gente não pode deixar passar em branco. Tanto em canil quanto em gatil e mais ainda em canil individual. No canil individual, o animal mal consegue girar. É um corredorzinho. Eu não sei se todos já viram, mas é um lugar muito mínimo. Então, a maioria dos animais que estão num canil individual vão desenvolver problema comportamental. Sim, não tem como. Além de ter pouco contato com pessoa, porque geralmente eles já são considerados agressivos quando eles entram ali. Então, eles vão ficar mais ainda. Tem muitos animais que são especiais, que são recolhidos pela coordenadoria, né? Você vê o último gatinho da foto ali, que era um gatinho idoso, que não enxergava. O de cima era um filhote que teve que remover um dos olhinhos. A primeira é uma pitbull cega, idosa, certamente com problemas de mobilidade pela idade, que a gente não sabe o que aconteceu, por exemplo. E outros cães, aquele boxer ali do lado do gatinho da primeira coluna, da primeira fileira, tinha um problema crônico no olhinho, é uma fêmea, que precisava de uso constante de colírio. Então, são alguns casos delicados. A Chica, ali embaixo, na segunda fileira, que é uma cachorrinha idosa, que foi adotada com uma série de problemas. Pouca visão, provavelmente falta de audição, tumores pelo corpo inteiro. Isso não foi repassado para o adotante. Então, são pequenos probleminhas que, no conjunto total, denota um problema, o tamanho do problema que a coordenadoria de bem-estar animal é hoje, tanto em nível de bem-estar animal, para os animais que estão ali dentro, quanto em nível de saúde pública, porque... Aperta o botão... Você não tem. Eles
eles doam animais e não falam para os adotantes os problemas que os animais têm. Então, assim, você imagine você chegar na sua casa com um animal que tem, assim, por exemplo, a Chica, ela tinha diversos tumores, era cega e ela foi doada para o adotante, porque a gente conhece o adotante, toda defecada, toda com xixi, toda com tumores, e isso não foi avisado para o adotante. Um outro animal doado pela nossa ONG foi doado com epilepsia. Eles sabiam disso e não avisaram. Outro animal foi doado com com TVT. Então, assim, como que você doa e nem sequer avisa o adotante que o animal precisa de tratamento? É um absurdo, assim, atrás do outro, né? Ali eu relacionei algumas das atividades que nós, voluntariamente, fazíamos na época. Nós criamos uma página na rede social para divulgar a adoção desses animais. Então, a gente fotografava, a Dani também, acompanhava os animais que estavam ali. Mariana, só para contextualizar vocês, os vereadores têm as comissões permanentes da casa que emitem os pareceres para os projetos que serão votados às 18 horas. Comissão de Finanças, Comissão de Justiça. Então, nós precisamos encerrar, se não às 17 horas, perto das 17 horas. Mas a gente não quer deixar nada de essencial do depoimento de vocês. Eu vou dar uma corridinha, então, para tentar. Enfim, ali relaciona as ações que nós fizemos voluntariamente ao longo de todos esses anos, porque, lembrando, a página da coordenadoria foi feita recentemente. Pode passar, por favor. E aqui o caso, que a Natália já comentou um pouco, sobre o Erasmo. Ali ele no CCZ, dá para ver o estado dele, né? Certamente, se ele não fosse eutanasiado por agressividade, ele seria por problema de saúde. Enquanto ali tem um relato da veterinária dizendo que é um cão dócil, antes de passar por toda a socialização que ele passou. Pode passar, por favor. E aqui o caso do WC, que é difícil de resumir, mas enfim, ali na foto, em 2014, no canil coletivo, era um cão que viveu a vida inteira no canil individual, praticamente, desde 2013, quando ele chegou no CCZ. Ele foi adotado naquela magreza ali, que vocês podem ver na foto, em maio de 2016, 2 anos depois do dia que eu fiz essa foto, que ele estava aparentemente saudável. Pode passar, por favor. Carteira de vacinação, bem fácil de visualizar e seguindo bem as regras, sem assinatura, enfim. Sim, por conta de divulgação constante e tudo mais. Um cachorro idoso, pitbull. O CCZ passou para o adotante que ele era um animal que se dava com alguns cães e que estava saudável, mas um pouco magro. E aí o que foi constatado foi um animal com 23 quilos, quando ele deveria ter 28 quilos, pelo porte e idade. Sujo, totalmente sujo, doente, com vários traumas comportamentais, fraqueza, tumor, cardiopatia super grave, que precisava de medicação contínua e caríssima. E que a adotante quase desistiu, porque se não fosse apoio voluntário, ela não teria conseguido adaptar ele por conta dos traumas. O animal que latia o dia inteiro, não dormia, reflexo do ambiente em que ele vivia, né? Ali em 2017, julho, quando ele faleceu devido à cardiopatia e outros problemas da idade, e ficou 1 ano e 3 meses alcançando 32 quilos com a adotante. Então, como acontece tudo isso lá dentro, então, em pouco tempo você consegue recuperar um cachorro que estava naquele estado. É no mínimo estranho, né? Pode passar, por favor. E para finalizar, as considerações finais relacionadas a tudo que foi vivenciado ali. Que não é só a eutanásia em si que é o problema, porque a eutanásia em si é facilmente justificada quando eles mesmos fazem os laudos, eles mesmos se regulamentam. Então é muito delicado isso. Não dá para ser assim. Então, quando a gente tem muitas falhas e a pessoa quer mais justificar, a instituição mais justifica do que tenta resolver essas falhas, esses problemas que são recorrentes desde 2010 ou antes, a gente percebe que falta não só boa vontade, não só verba,
mas que tem muita coisa errada e muita coisa que precisa ser alterada urgente. A gente tem os modelos estruturais que estão ultrapassados, estagnados, que não evoluíram, bem como as condutas médicas, veterinárias e éticas dentro do local, onde não visa você reabilitar um animal, e sim ir pelo caminho mais fácil, que muitas vezes é deixar ele definhar para eutanasiar. As condutas são questionáveis porque são eles mesmos que se fiscalizam, então você não tem uma fiscalização, fica muito fácil você burlar qualquer tipo de laudo, e a gente vê isso claramente em vários casos. Não tem parceria, não tem planejamento, é tudo de qualquer jeito, e enquanto a gente vê que de forma voluntária, feito direitinho, a gente tem resultado, então como que a prefeitura não consegue fazer com um monte de funcionário, com uma verba absurda sendo direcionada para esse local, e só faltando boa vontade e um planejamento funcional, adequado, eficaz. Não é tão difícil. Será que o investimento feito hoje na coordenadoria compensa a utilidade pública que ela tem? Eu nem digo de fechar, eu não concordo também em fechar. Mas se não for reestruturado desde a raiz, desde os funcionários, até as condutas ali dentro, até a fiscalização, até que o Conbea consiga fiscalizar e funcionar, ser efetivo, vai continuar do mesmo jeito, e a gente só perde tempo levantando algumas questões, porque vai continuar igual. Então, a princípio, eu acho que é muito importante que haja transparência dos animais que entram, porque se não há o que temer, se todas as práticas são aceitáveis, éticas e tudo mais, por que elas não são expostas desde o laudo, desde a entrada do animal? Por que as ONGs foram retiradas lá de dentro? Então, são essas as considerações, de que o foco é na eutanásia, mas todo o contexto influencia na morte dos animais, e isso precisa ser muito avaliado. Opa, deixa a Fernanda falar aqui rapidinho, só para você considerar. 1 minuto, lê para eles. Obrigado, Mariana. Fernanda. Desculpa. Só para falar que o CRMV, ele também traz diretrizes sobre ele também traz? Acho que o teu microfone está desligado. Está desligado. O CRMV, ele traz diretrizes e protocolos sobre os casos possíveis que embaseiam a eutanásia, inclusive a forma humanitária que ela deve ser aplicada. Então, esses veterinários não agiram só contra a Lei Feliciano, mas também contra o próprio órgão de classe. E por isso eu acho importante também a denúncia e eles também serem ouvidos. E outro ponto também que é da Lei da Criação do CBEA, que fundamenta a existência, eles deixam muito claro que se eles não têm estrutura, na falta de estrutura, eles são obrigados, não é uma coisa discricionária, né? Eles devem buscar parcerias tanto com as entidades públicas quanto os hospitais universitários veterinários. Quer dizer, essa desculpa é contrária até à própria lei que fundamenta a criação do CBEA, né? Então, eu acho que falta iniciativa mesmo e por parte dos diretores, né, de lá. Obrigado, Fernanda. Eu pediria então que a ata reforçasse a questão de que o Conselho Regional de Medicina Veterinária foi convidado, né, aqui é uma comissão de estudos, não é uma CPI que eu posso convocar. Agora, como foi convidado, é constrangedor saber que não tem um representante aqui. Eu pediria que a imprensa nos ajudasse a reforçar essa questão, porque pelo depoimento de vocês, o Conselho tem que se manifestar com relação a isso, notadamente quando a Natália, ela diferencia o que é eutanásia e o que é assassinato de animais. Isso ficou muito claro na exposição que foi feita aqui. Ô Papa, só para fechar, o Conbea, que é o Conselho de Bem-Estar Animal, foi pedido por 2 vezes na gestão antiga da Darcy Vera e na gestão atual que se criasse uma comissão, que o Conbea tem esse poder fiscalizatório, né, para fiscalizar o órgão, o CBEA, e foi negado por 2 vezes. Eles disseram em resposta que o próprio órgão se fiscalize. Então, essa documentação, Natália, nós precisamos disso. Não, eles não deixaram retirar. Não deixaram? Não. Porque o que acontece? Eu vou contar para vocês o seguinte. Em 2013, quando eu assumi o mandato aqui, eu não estou vendo aqui a Mariana, agora eu estou. Reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui resultaram num laudo de 70 páginas
Quando eu perguntei da representação, nós fizemos uma representação e nós derrubamos uma licitação de 4 bilhões de reais, uma licitação para o lixo da nossa cidade. Então, quanto mais evidências nós trouxermos, quanto mais provas nós trouxermos, esse relatório final da nossa comissão será encaminhado ao Ministério Público. Ou ele reforçará inquéritos que porventura já estejam abertos, como a Cristina falou, houve iniciativas pontuais, individuais, mas agora está havendo uma iniciativa do movimento, que a casa acolhe nessa comissão para ouvir, relatar e comunicar ao Ministério Público se a Prefeitura... Nós estamos aqui configurando, constatando que a Prefeitura age na ilegalidade. Se ela age na ilegalidade, o Ministério Público tem que tomar providência. E o Poder Judiciário vai julgar. Então, o que nos compete aqui é acumular essas provas. E, quando vocês dizem que muita gente pensa que vocês são loucos, eu falo assim, se todo louco fosse como vocês, a gente viveria no céu. Eu fiquei pensando, enquanto eu vi as imagens que vocês trouxeram, os relatos, e é isso que me liga muito à causa que vocês militam, os animais são filhos de Deus. Os animais são filhos de Deus. E eu fiquei pensando, por que que Deus, permite que se faça tanta atrocidade com os filhos dele, como fazem com os animais? Alguém poderá dizer, mas fazem isso até com seres humanos. Tudo bem. Mas vocês estão levantando o olhar para essa questão. Olha, são filhos de Deus, que tem que ter outro tipo de tratamento. E o ser humano aqui no planeta Terra ainda não está preparado para fazer essa reflexão, mas vocês estão acendendo essa luz. Porque se a Prefeitura tratar dignamente essa questão, no preventivo, como vocês estão martelando na tecla, castração, cuidado, o resultado seria diferente. Que se comece agora, pela primeira vez a Câmara está recebendo uma comissão de estudos para aprofundar o tema. Tudo tem uma primeira vez. Tá bom, nós estamos, talvez, fazendo um movimento que deveria ter acontecido há 20 anos. Ok, mas a nossa geração, aquilo que nos compete, a nossa responsabilidade é agora. E a gente vai fazer acontecer. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Vereador, gostaria de fazer alguma consideração final? Vereador, não? Agradecer muito a presença de vocês, dos jornalistas. A Rádio CBN também cobre aqui a comissão presencialmente. O depoimento de vocês, a contribuição de vocês para que esse tema avance e também agradecer a audiência, né, de quem está nos assistindo pela TV Câmara. Eu recebi pelo WhatsApp aqui justificativas de ausência, mas a TV Câmara transmitiu. Então, a próxima sessão da comissão, nós comunicaremos com antecedência para que todos possam colaborar também e contribuir com essa comissão. Essa sessão está encerrada. Tenham todos uma boa tarde.